A disciplina abordada hoje será Apocalipse, em grego, Revelação, parte 3, capítulos 14 e 15. O Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. 3 anjos proclamam os juízos de Deus, a ceifa e a vindima. Os 7 anjos com as 7 taças das últimas pragas. A descrição dos 144 mil crentes não se trata de um número literal, mas de um que representa a totalidade desses 144 mil. A Bíblia diz o seguinte: estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. 15, versículo 4. Essa não contaminação com mulheres deve ser entendida no sentido espiritual. A prostituição que a Bíblia se refere diz respeito à adesão ao sistema mundial, à igreja apóstata. A partir do versículo 6 do capítulo 14, a Bíblia registra a proclamação dos juízos de Deus, mas o Evangelho eterno ainda é pregado. O primeiro anjo conclama os homens a temerem a Deus, o segundo anuncia a queda da grande Babilônia, que representa o sistema político, religioso e comercial, o reino do anticristo, e o terceiro avisa que quem adorar a besta e receber o seu sinal, beberá do vinho da ira de Deus. Versículo 10. E será atormentado com fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Versículo 11. Depois desta visão, João viu um semelhante ao Filho do Homem, que é o próprio Cristo, pronto para julgar o mundo. Depois, João vê um anjo que anuncia: e já é vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Versículo 15. A imagem utilizada aqui para simbolizar a ira de Deus é a extração do vinho. Depois disto, os 7 anjos sairão do templo e receberão as 7 salvas de ouro cheias da ira de Deus. Versículo 7. No capítulo 16, versículo 1, uma grande voz diz: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. E na sequência assim acontecerá. O primeiro derramará sua taça sobre a terra e provocará chagas malignas nos homens. O segundo derramará no mar e ele se tornará em sangue. O terceiro nos rios e fontes de águas e se tornarão em sangue. O quarto derramará sua taça sobre o sol e os homens serão abrasados com fogo. Com todos estes sofrimentos, os homens ainda não se arrependerão de seus pecados e blasfemarão contra Deus. Versículo 9. O quinto derramará sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fará tenebroso, e o sofrimento dos homens se intensificará. O sexto derramará sobre o rio Eufrates, e a sua água se secará. Depois da aparição do 6º anjo, João viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos malignos que farão prodígios e levarão o mundo todo para guerrear contra o povo de Deus. Esta visão de João é a conhecida Batalha do Armagedon. Os exércitos da terra se congregarão neste lugar para destruírem o povo de Israel. Neste momento de grande dificuldade é que Jesus aparecerá em glória para livrar o seu povo da destruição. O 7º anjo derramará sua taça no ar e grande voz surgirá do céu dizendo: está feito. Versículo 17. Capítulos 17 e 18. A queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. O capítulo 17 faz uma síntese sobre a aliança que será estabelecida entre a igreja apóstata e o sistema político-econômico liderado por Satanás. Um dos 7 anjos que estavam com as 7 taças chamou a atenção de João e mostrou-lhe a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Perdoe-me, assentada sobre as muitas águas. Versículo 1. Essa prostituta é a igreja que, sendo a noiva virgem, preparada para as bodas do Cordeiro, se deixou contaminar porque não teve forças para resistir ao mundanismo. O fato de estar assentada sobre as muitas águas indica o domínio político e econômico que possui sobre os povos. 17:15.
No versículo 3, João vê uma mulher assentada sobre uma besta e tinha 7 cabeças e 10 chifres. O anjo então explicou: a besta que viste foi e já não é, e há de subir ao abismo, subir do abismo e irá à perdição. Faz referência aos poderes de Satanás, que já foi, mas não é, pois o poder dele é limitado diante de Deus, e chegando ao final dos tempos, depois que subir do abismo para dominar a terra, irá à perdição. O seu fim já está decretado. O anjo explicou o quanto esta besta será adorada por aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida. E o anjo continuou a explicação. As 7 cabeças também são 7 reis, segundo eles 5 já caíram, ou seja, os reis do Egito, da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia. Disse o anjo, ainda existe. No tempo de João, o império que dominava era o romano. Outro ainda não é vindo. Este será o governo mundial que já está em pleno desenvolvimento. No versículo 12, o anjo diz que os 10 chifres são 10 reis. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações e línguas. No versículo 16, o anjo diz que os reis aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua. A igreja perde totalmente a essência religiosa e se torna completamente política. O capítulo 18, que vai descrever a queda de Babilônia, o sistema político e o lamento que haverá sobre a terra. João viu um anjo com grande poder descer sobre a terra e ela foi iluminada com a sua glória. Versículo 1. E clamou: caiu a grande Babilônia. A sua queda foi porque todas as nações se prostituíram com a igreja. E uma voz do céu também dizia: saí dela, povo meu. Versículo 4. E sobre a destruição da igreja, choram os mercadores da terra, os que se enriqueceram com a fé, porque ninguém mais comprará suas mercadorias de ouro e de prata, e de corpos e de almas de homens. Versículo 13. Capítulos 19 e 20. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus, vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Satanás é solto e depois vencido para sempre, e o juízo final. O capítulo 19 relata o final da grande tribulação e a gloriosa vitória de Jesus sobre a besta. No céu, a voz da grande multidão pronunciará: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque julgou a grande prostituta. Versículos 1 e 2. Israel e seus aliados criarão uma forte resistência à definição da implantação do reino mundial. Entretanto, depois de sangrentas guerras, esta nação já não conseguirá resistir. Daí o cumprimento de Zacarias 13:9. O povo de Deus volta-se para ele, clamando: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. O final do capítulo 19 mostra o fim do governo humano na terra. A besta e o falso profeta foram presos e lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca, que estava sentado sobre o cavalo. Versículos 20 e 21. Cristo restabelecerá o reino de Deus na terra. Após essas coisas é que virá o juízo final. Os livros de Deus serão abertos e os homens serão julgados segundo as suas obras. Restabelecida a justiça de Deus sobre a terra através do seu juízo, o céu e a terra serão renovados. A terra renovada será a habitação de Deus e dos homens. João, no versículo 2, fala da santa cidade que descia do céu, a nova Jerusalém que está no céu, mas posteriormente descerá à terra e será o centro do governo divino. No mundo não haverá mais lágrima, nem morte, nem pranto. Tudo será paz, todas as coisas serão novas.
A partir do versículo 11 está registrada a descrição da Nova Jerusalém, cheia da glória de Deus. Sua luz será semelhante ao brilho das pedras preciosas. Nela não haverá templos, porque o seu templo será o Senhor. Ela não terá necessidade de sol e lua para iluminá-la, porque a glória de Deus resplandecerá sobre ela. Ela será a luz das nações e não será contaminada por coisa alguma, porque nela só entrarão os homens que têm seus nomes registrados no livro da vida do Cordeiro. João viu um rio que procedia do trono de Deus e de Jesus, era puro e claro como cristal, e próximo a ele estava a árvore da vida que dará saúde às nações. A imortalidade que o homem perdeu no jardim do Éden será restituída a ele. E aqui nós concluímos o nosso estudo a respeito de Apocalipse, em grego, revelação.